Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para mais uma live espetacular hoje com um médico muito famoso aqui no Brasil chamado Leonardo Guedes. Ele é professor de terapia neural e sua formação é ginecologia. Por isso que hoje o assunto vai ser mulher, tá? E é um assunto que todo mundo precisa saber, todo mundo. Então, nós já estamos aguardando o Dr. Leonardo. Enquanto isso, nós vamos falar o tema dessa live de hoje, que é regulação do eixo hormonal feminino e masculino. Porque a maioria das mulheres tem problema na parte pélvica, na parte ginecológica. A mulher na ginecológica e os homens também têm problema, é lógico, no sistema urogenital. Então, são problemas que todo mundo tem, problema ginecológico, urinário, só que muitas vezes não é o remédio em si que vai trazer a solução, e sim saber o que tem atrás disso. Então, é muito grande a gente descobrir através da história de vida que tem traumas atrás disso, que tem conflitos, traumas de infância, traumas de infância e adolescência que pode estar causando os problemas, tá? Eu tô com aqui a minha equipe de suporte aqui, que eles estão aqui me ajudando, tá aqui do meu lado. Qualquer coisa vocês podem fazer perguntas, que ela na hora já vai estar me sinalizando. Pronto, o Dr. Leonardo já está. Ele e já vou fazer a apresentação, tá? Que é um ginecologista e muito famoso, Dr. Leonardo. Olá, tudo bem? Nico, É um a quem não prazer. boa tarde. Sim, sim. Olha só, tá todo mundo dando os parabéns por essa live maravilhosa, sabe por quê? Porque é um tema que interessa à população, ao planeta, porque todo mundo tem problema, você concorda? Né? Problemas ginecológicos ao longo da vida. E tem muito problema inconsciente, não é verdade, doutor? Inconsciente, que a pessoa nem tem ideia que aquele problema está relacionado com traumas da infância. Às vezes está trazendo um problema da mãe, da avó, da tataravó, e o paciente nem sabe disso. Mas, em primeiro lugar, eu quero que você se apresente, doutor Leonardo. Então, pessoal, eu me formei no milênio passado. Ai, que horror! Lá se mais de 40 anos de formado. A minha primeira especialização foi a gineco-obstetrícia, que eu fiz residência na PUC em Porto Alegre. E depois, ao longo desse tempo, a gente foi estudando, procurando sempre conhecer melhor o ser humano, a sua mente, seu corpo. Eu tive a felicidade de participar da terceira turma do Dr. Lair Ribeiro, né? E isso foi lá em 2015, 2016. E nessa pós que eu tive contato com a terapia neural. E a terapia neural, assim, tchum, abriu um campo na minha mente e na minha profissão. E sempre buscando, assim, me aperfeiçoar. Eu fiz vários cursos de terapia neural, o Master em Barcelona, lá com o Dr. Davi Vines, que foi um diferencial bem interessante. E de lá para cá
a gente vem compartilhando o conhecimento e a nossa experiência na terapia neural junto aos colegas, né? E o interessante, Emico, você sabe muito bem disso, que a terapia neural, ela coloca o médico em contato com a boca e faz o dentista sair da boca. Pô, Sim. quando eu era um médico tradicional, né, dizia, isso não é comigo, ao gastro, ao neuro, ao dentista, né? Parecia um au-au. E, e fazendo a formação em medicina integrativa funcional, a gente vê que tudo está interligado e conectado. E a terapia neural, a gente tem isso muito claro. Essa integração de todos os órgãos, e não só dos órgãos, da mente, dos sentimentos. E dá para ir até mais além do que isso que a gente vê nos relatos dos pacientes. É por isso que já tem uma paciente sua, que foi aluna nossa, que ela acabou de escrever, que não é só o lado profissional, não é só a técnica. A terapia neural não é apenas técnica, e sim a gente aprofunda nas histórias, nos traumas, né? Na origem dos problemas, e não simplesmente tratar o sintoma, porque o sintoma não vai adiantar, está ali, a gente só está remediando. É. Então, tem muita gente falando que você é um ser de luz, porque você já transformou a vida de muita gente. Meus parabéns, doutor Leonardo. A gente se coloca sempre como um canal, e quem age são os seres superiores. E nessa caminhada na terapia neural, a gente vem acumulando momentos de felicidade e sentindo cada vez mais a possibilidade de quem aplica a terapia neural fazer essa conexão profunda com o paciente, desse sentir. É um sentir pensar, é um ressoar. Isso a gente procura frisar muito nos cursos que a gente dá, a importância da história de vida. Observar o paciente, o seu olhar, os seus movimentos, aonde ele se toca, principalmente quando ele aborda um sentimento. E quando a gente vai fazer o exame físico do paciente, começar as aplicações, ali tem uma conexão ainda mais profunda, de muito respeito. A gente consegue sentir o paciente na sua essência, porque há uma conexão muito grande entre o terapeuta e o paciente. E quando a gente se abre para essa condição, a luz ajuda. E daí a gente é guiado a fazer as aplicações nos locais que são devidos, né? Que a gente chama os campos interferentes. E aí acontece a magia da terapia neural. Sim, sim, sim. E tem muitas mulheres, né, que tiveram traumas de infância, só que ela cresceu na fase adulta e foram surgindo vários problemas, né? Você, como ginecologista, você sabe que hoje talvez o maior índice de problemas da mulher, o que é? Endometriose, problema de esterilidade, tem muita mulher tirando útero, tirando ovário, né? Tem muitas mulheres que sofreram ou sofrem muito de TPM, teve uma gravidez ou parto muito difícil e aborto, mas o que me chama a atenção, sabe o que é, doutor? Abuso na infância. As mulheres, como elas já são mais sensíveis do que os homens, elas
se conectam mais com essa parte emocional. E muitas delas guardam essas memórias, memórias que já podem vir desde a vida intrauterina, e às vezes até antes disso, né? Memórias traumáticas da infância, como você colocou, de abusos, adolescência. Tem mulheres que ficaram traumatizadas pela primeira relação, mulheres que tiveram parto normal e a vida mudou depois daquilo. E também a gente vê mulheres que fizeram cesariana e depois daquela cirurgia nunca mais fui a mesma, doutora. Você acredita que eu tenho várias pessoas que vêm com dor na coluna? Olha só, dor na coluna lombar, porque é na mesma faixa da cesárea. Né? E aqui, como eu trabalho muito com médicos também, a gente vê a total relação da cicatriz da cesariana com a dor que surgiu depois da cesariana, a dor na lombar. E quando trata, eu vejo os médicos tratando, quando trata a cesariana, pronto, sumiu a dor na lombar. Então a gente vê a conexão do sistema nervoso. A importância de quando a gente faz a tomada da história de vida, de ver o timeline, né? E como que a pessoa vem vivendo e acontece um fato. O que surgiu antes, né? Que às vezes não é aquele fato, é o que gerou o fato. E daí na terapia neural a gente vai em busca de onde está o campo interferente e ali faz a aplicação da terapia neural. Então a gente vê muitas mulheres que tinham indicação de esterectomia, que é a retirada do útero, problemas de ovário, terem uma outra vida depois da terapia neural. Esterilidade e infertilidade, isso está aumentando bastante e a gente tem visto que a terapia neural ajuda bastante. Inclusive em fazer essas mulheres, esses casais, se tornarem aptos a conceberem e a terem uma gestação mais saudável e harmoniosa e mais consciente. Porque uma coisa que a gente vê na terapia neural não é só a solução dos problemas físicos. O paciente é elevado a um outro patamar de consciência. Isso é incrível. A clareza que o paciente tem depois que recebe uma sessão de terapia neural. A clareza, ele sabe o que ele quer da vida. E é esplendoroso atender pacientes que estão na busca da evolução do seu ser, da parte espiritual. São pacientes que já estão com a sua potencialidade aguçada e daí a terapia neural faz um start maravilhoso. Eu atendi há poucos dias uma senhora que ela tinha uma memória, né, de um abuso. E ela tinha problemas de relacionamento com o seu pai. E como é uma pessoa que está já em busca, ela tinha desconfiava que esse problema de relacionamento com o pai tinha a ver com abuso numa vida anterior. E daí a gente fez a aplicação da terapia neural para esses casos de abuso e abriu a mente dela. Então o paciente refere que é um outro sentir, é um outro perceber, é um ressignificar. E isso é libertador, é mágico, é lindo. E os pacientes podem ter essa ressignificação imediata, né?
que a gente chama os fenômenos em segundos, e alguns pacientes vão tendo essa ressignificação nas próximas horas ou dias. Porque o estímulo neuralterápico, ele não vai ser só no momento da aplicação. O sistema nervoso autônomo, ele vai se reorganizando nos momentos que seguem. E daí cada um, no seu modo de vida, no seu sentir, no seu merecimento, vai tendo essas ressignificações e também o alívio, a cura desses problemas físicos. E hormonais, né, Mico? Esse curso que a gente está organizando para ser no primeiro final de semana de abril. Sim, dia 4 e 5 de abril. A gente está focando assim em levar esse conhecimento aos profissionais que a terapia neural é uma via de regulação do sistema, do eixo hormonal feminino e masculino. Então, é mais uma ferramenta terapêutica que a gente está oferecendo para os profissionais beneficiarem seus pacientes. E como a gente tem essa primeira formação na parte de ginecologia e durante muitos anos a gente foi um cirurgião ginecológico, a parte da anatomia da pelve a gente conhece bem. E a terapia neural tem alguns detalhes em termos de técnica de aplicação que a gente vê em outros cursos que não é bem detalhado. E como a gente já operou durante muito tempo, a gente sabe aonde tem as situações de risco que a gente deve evitar, como a gente pode melhorar a técnica para evitar situações indesejadas e somente ter os benefícios. Esse é o diferencial do curso, né, Leonardo? De ter um médico ginecologista como professor de terapia neural, porque a sua presença faz toda a diferença, porque você aprofunda nessa região abdominal, na região pélvica, pelo conhecimento que você tem, não só da terapia neural, mas como da neurologia, da fisiologia, da anatomia. Então, nem sempre apenas uma pápula. Existem casos em que tem que aprofundar em alguns gânglios profundos, aprofundar na anatomia. E aí é onde você vai ensinar esses aprofundamentos que muitas vezes não dá tempo, e nem o aluno da formação ele tem o conhecimento suficiente para absorver todo o conhecimento que você vai passar em relação a esse tema. Então, agora, depois do curso de formação, você vai estar aprofundando para todo mundo que já teve um conhecimento prévio. No curso básico de terapia neural e odontologia neurofocal, é muita informação que se passa. E tem detalhes, filigranas de técnicas que não se consegue passar num curso básico. Por isso que a gente organizou esse curso avançado de terapia neural, focando na área hormonal, tanto feminina quanto masculina. As técnicas, tanto na pelve masculina como feminina, elas são muito semelhantes, têm alguns diferenciais, e esses detalhezinhos é que a gente vai procurar passar nesse curso avançado. Porque mesmo nos livros clássicos de terapia neural, a gente não vê a descrição dessas filigranas da anatomia. E muitas vezes um útero ele não está normoposicionado.
Às vezes um útero está retrovertido, antivertido ou lateralizado, e isso muda a técnica. Então, você sabe a técnica, mas muitas vezes tu tem que adaptá-la à anatomia que o paciente está apresentando. Então, são esses macetes, pelo tempo que a gente faz a terapia neural, que a gente vai estar passando para os alunos e, consequentemente, eles beneficiarem outras pessoas. Porque a terapia neural, ela precisa evoluir, crescer, tomar um rumo maior ainda, né? Principalmente nesse ano de 2025, que ela está completando 100 anos de existência. Isso. Então, é um ano assim bem marcante para nós que somos apaixonados pela terapia neural. E falar em Sim. paixão, hoje inicia o Ano Novo Tibetano, o Losar, né? O ano da serpente de madeira. Então, Taxidelec a todos. Você falou agora há pouco sobre a importância de conhecer o eixo hormonal masculino e feminino, tá? Lembrando que tem muita gente que pergunta ainda qual a relação que tem os dentes com o eixo hormonal. Tem tudo a ver, porque o sistema nervoso conecta os nossos dentes, né, com o nervo trigêmeo, porque cada dente tem uma inervação e todos eles se juntam no gânglio de Gasser e daí formando o nervo trigêmeo, que tem origem no quinto par craniano. E lembrando que o eixo hipófise e hipotálamo se encontra exatamente naquela região e é ele que controla a produção do hormônio do nosso corpo inteiro, tanto masculino como feminino. Então, tem relação, sim, a nossa boca com todo o nosso sistema hormonal. Isso tudo a gente vai falar durante o curso também, e muito bem explicado através do Dr. Leonardo, que vai trazer toda essa conexão mais aprofundada. É muito importante o médico saber que tem essa correlação com a boca, com os dentes. A boca é um microsistema que está conectado com o todo. É mais conhecido a aurículo, a acupuntura auricular, né, que tem aqueles desenhos, microsistema, ou a planta do pé, que tem os da mão, Da mão, do né? pé. Mas a boca é rica em informação, né? Então o médico saber olhar, examinar, palpar os dentes e saber fazer a aplicação. E tem dentes que têm uma maior correlação em termos de frequência. Não é assim uma tabelinha pronta, né? Mas tem alguns dentes que a gente vai ter uma maior atenção porque eles incidem mais com problemas no aparelho reprodutor gênito-urinário. E porque são os nossos canais energéticos que acabam fazendo essa ligação do corpo todo. Inclusive, eu tenho um caso clínico para ilustrar exatamente isso. Foi indicado para mim uma paciente através de uma médica ginecologista também, assim como você, porque ela já tinha feito toda a suplementação, já tinha cercado todos os problemas, só que ela tinha uma candidíase recorrente. Vinha, voltava, ia, voltava, ia, voltava. E a médica chegou num ponto que estacionou o tratamento dela. Ela teve resultado maravilhoso, só que chegou num ponto, ela falou assim, Emiko, agora você vai ver a boca dela e se tem campos interferentes na boca que possam estar relacionados com esse problema que ela tem. Quando eu olhei a radiografia dela, o que me chamou a atenção?
vários pinos na região da mandíbula, do queixo, porque era uma paciente linda, 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 e ela queria ficar mais bonita ainda, então ela fez uma cirurgia ortognática para colocar o mento, o queixo um pouquinho mais para frente, só que para estabilizar naquela posição tinha que colocar pinos. Então eu vi na radiografia vários pinos. Por fora você não vê nada, 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 nada. Mas é na radiografia que a gente descobre. Às vezes, na panorâmica é o suficiente, mas quando se trata de dente, infecção, problemas ósseos, aí precisa da tomografia. É aí que a gente descobre o que foi feito dentro da boca do paciente, porque o paciente ele é leigo, ele não sabe que aquele tratamento que ele fez há muitos anos atrás, hoje se tornou um campo interferente. Aí, quando a gente trabalha na boca daquele paciente, em cima daquilo que a gente vê a relação, a quantidade de metais e placas que tem na boca, isso tudo, quando a gente vê a relação e a gente consegue neutralizar aquele campo interferente, some todos os sintomas que o paciente tem. Né? Então, a importância da odontologia trabalhar junto com a medicina. O médico sozinho não vai conseguir detectar tantos campos interferentes. Assim como o dentista sozinho não vai conseguir relacionar com cada órgão do corpo, com cada manifestação clínica que o paciente está enfrentando. Por isso, a correlação entre a medicina e a odontologia é fundamental. Por isso que nos nossos cursos sempre tem médico e dentista, tá? É importante essa união e essa compreensão, porque ainda tentam fragmentar o ser humano, né? O médico não pode ser informado nada sobre o que acontece na boca. Opa, mas se problemas que surgem na boca têm uma correlação com outras áreas do corpo, como que o médico não vai ter esse conhecimento? E outra coisa, a gente vê o dentista faz determinados procedimentos e às vezes só observa o aspecto estético do dente. Quando o aspecto funcional do dente? Mas o que aconteceu depois daquele tratamento, né? Às vezes o paciente mexe num dente e surge uma dor no ombro, uma dor no joelho, e dele tratar lá a articulação. Mas foi feita uma coisa num dente que surgiu, ali foi o start do problema. E, Mico, me veio agora a lembrança assim, de TPM, né? De tensão pré-menstrual, que é uma danadinha, né? Sim, sim, sim. Acaba com a vida social de qualquer adolescente. E complica a vida conjugal. Quem é casado tem filhos, não pode nem ver a sombra do filho, né? E os sintomas de TPM vão desde problemas físicos a emocionais. E a gente vê a terapia neural nessa questão aí muito bem. Os resultados de pacientes com TPM são maravilhosos. E o que a gente observa que a maioria dessas pacientes, com uma aplicação, resolve, às vezes, o problema de anos, décadas de sofrimento, né? Então, é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela terapia neural. É uma medicina antes e depois da terapia neural. Uma outra coisa que eu vejo muita incidência. Hoje em dia, a maioria está indo para cesárea e não mais para o parto normal. Mas não porque tem algum problema, não, às vezes é uma questão de escolha. Ela não quis. Né? Eu queria que você falasse do ponto de vista médico, né? A repercussão que isso pode causar
o fato de ser o parto cesárea ou normal. Depois que você falar do seu ponto de vista, eu quero falar do ponto de vista odontológico, o que isso vai provocar na parte da arcada e da respiração. A gente sempre procura preparar os casais para engravidarem, cuidar durante a gestação e para que tenham um nascimento feliz. Então, não é uma garantia que um parto via vaginal vai ser um parto normal. Às vezes tem partos via vaginal anormal. E da cesariana também. Pode ter cesarianas que cursam tranquilas e outras não. Porém, entretanto, todavia, qual é o canal natural de nascimento? Não é cortando a barriga. É o parto via vaginal. Quando se corta vários tecidos, várias camadas, microvasos, faces, micronervos, será que isso não é um trauma? Então, a gente observa muito na história de vida das mulheres pós-cesariana que algo mudou. E quando a gente faz a aplicação da terapia neural na cicatriz da cesariana, olha, eu não me lembro de uma paciente que não tenha se beneficiado. Tem pacientes que a única aplicação que a gente faz é na cicatriz da cesariana. E faz uma diferença muito grande. Só que aplicar na cicatriz da cesariana tem que conhecer o que o obstetra faz depois da pele. Porque não é só uma aplicação na pele. Tem cicatrizes que a gente não enxerga. Então, daí é a importância de aprender a terapia neural com quem já operou para indicar aonde corretamente fazer a terapia neural. Porque é rica em detalhes, em filigranas de técnica, a aplicação na cicatriz da cesariana. Então, é muito importante que as pacientes pós-cesarianas viessem a se beneficiar da terapia neural. A gente até está com um desenho de um trabalho junto a uma maternidade aí de São Paulo para já fazer uma aplicação de terapia neural profilática, né? Quando está fechando o campo cirúrgico, já fazer uma aplicação para evitar o surgimento de problemas depois. E pelos relatos iniciais já tem-se um bom caminho para um estudo mais amplo. Sim. E agora está na fase de artigos científicos, tá? Com os próprios pacientes desse hospital e maternidade. Então o avanço está muito rápido, graças a Deus. E na parte pélvica, a gente vê a episiotomia, aquele corte que faz para ampliar o canal vaginal no período da expulsão. Essa episiotomia também gera memórias, né? Então, a aplicação da terapia neural na epísio, ela é muito importante. E não é só fazer a aplicação ali onde a gente está vendo a cicatriz, porque tem uma cicatriz interna. E muitas vezes o campo interferente dessa cicatriz não está a nível de pele, está a nível mais profundo. E é isso que a gente procura passar no curso para o colega saber corretamente a fazer a aplicação da terapia neural para obter o máximo de resposta terapêutica.
e às vezes o sofrimento da criança no parto também gera problemas naquela criança que nasceu. E isso fica tudo na memória. E às vezes a mãe não conta para o filho que foi um parto sofrido, que a mãe sofreu, que o filho sofreu, que demorou, que a criança nasceu roxinha, que tinha um monte de cordão umbilical enrolado no pescoço. A mãe omite essas coisas. E depois aquela criança cresce e aquele adulto não sabe por que ele cresceu com tantos problemas, com tanto medo, com tantos sentimentos de rejeição, às vezes. Porque tem mãe que às vezes tentou até fazer aborto, mas a criança conseguiu sobreviver. Então, vocês imaginam quanta coisa que ficou no inconsciente daquela criança. Então, ela cresce sem saber. E depois não sabe por que ela não consegue evoluir, ou por que ela fica no ciclo vicioso e ela não consegue, né, uma colocação, não consegue ter uma postura e fica com aquele sentimento, né, de rejeição a vida inteira. Mas muitas vezes a origem está ali no parto, é que aquela história foi omitida e de repente na história de vida ou de repente na catarse que o paciente tem depois da terapia neural, né, que eu já vi você fazendo isso várias vezes, a gente vê a catarse e aí aquele paciente adulto tem lembranças daquilo que ele passou dentro da barriga da mãe ou durante o parto. Então, a gente vê assim depoimentos lindíssimos durante o curso, tá? Agora, eu posso falar do ponto de vista odontológico? Deixa eu só falar um caso que me veio à mente agora. Depois tu completa aí, Nico. Uma paciente com já uma senhora, vários problemas emocionais, medos. Emocionalmente era uma paciente travada, entre aspas. E daí a gente fez uma aplicação da terapia neural. E ela teve uma sensação de sufoco. Ela tinha, né, quando ela tinha o medo, ela sentia que estava sendo sufocada. E durante a terapia neural, ela entrou em contato com essa sensação e ela, eu vou morrer, eu não estou sentindo ar. E a gente estimulou ela a entrar no furacão, a ir lá dentro, na origem do problema. E ela está muito apertada, está muito escuro, não tem o ar, e a gente estimulando ela a entrar em contato com esse sentimento. E de repente ela diz, tem uma luzinha lá no fundo, siga essa luz. Essa luz está aumentando, e ela foi seguindo a luz, e ela nasceu com várias circulares de cordão no pescoço, que deu a sensação de enforcamento. E foi após a terapia neural que ela conseguiu melhorar emocionalmente, socialmente, ela teve uma relação melhor com a família. Foi um renascimento. Agora fala aí, Nico, o que tu ia dizer. Tem muitas vantagens do parto normal em relação à cesariana para o crescimento de toda a arcada, que isso vai influenciar muito no paciente adulto, na parte respiratória, na parte mastigatória, na deglutição, na fala, na cognição, tá? Porque a quantidade de próprios receptores que tem na cavidade bucal é muito grande e tudo começa durante o parto. Quando a criança ela nasce, tem as moleiras que tem na cabeça, que são as fontanelas. As fontanelas, elas não estão soldadas ainda, porque elas se fecham, elas fazem isso, e durante o parto, a cabecinha dela faz isso, então tem toda uma compressão de tudo, e é nesse canal que a criança nasce. Então, assim que a criança passou pelo canal, há uma expansão,
aquele choro da criança. Isso é fundamental para o futuro, para a vida daquele bebê. Assim começa a desenvolver a parte respiratória, né? A parte cognitiva, e a criança ela tem que ser amamentada no leite da mãe. É assim que começa todo o desenvolvimento da musculatura, depois da face, depois da parte óssea, depois dos dentes, através da força de sucção. Só que hoje em dia, a maioria das mães, elas corta essa etapa. Porque a mãe tem que trabalhar, deixa na mão de babá e vai para o aleitamento materno, e junto entra um monte de hábito. Dedo, chupeta, isso tudo são hábitos que, se não for tirado na época correta, vai dar problema na dentição, porque não vai crescer, vai ficar tudo pequenininho. Só que o tamanho da arcada é epigenético, depende do meio externo. Agora, o tamanho do dente, ele é genético. Trouxe do pai e da mãe e não muda o tamanho do dente desde que nasce até o dia que morre, tá? Então, como a arcada depende do meio externo, depende disso, do que a mãe fez. Aleitamento, o tipo de parto, a respiração. Só que hoje em dia, a alimentação errada, né? Faz com que a criança tenha problema respiratório, rinite, sinusite, alergia, né? Leite da vaca, isso tudo gera alergia. Aí a criança passa, muitas vezes, a respirar pela boca e não pelo nariz, que é o correto. Só que muitas vezes o hábito, durante muito tempo, leva essa criança a ter interposição de língua, tá? Para tirar aquele hábito. Porque muitas vezes sai tanto leite da mamadeira, porque a babá faz um buracão desse tamanho, que a criança mesmo tem que tampar o bico da mamadeira com a própria língua. Aí cria hábito. Aí a língua passa a descer sempre no sentido. É como se fosse um peso morto. Porque o correto da língua é para ficar no céu da boca, tá? E não ficar como um peso morto. É isso que leva à atresia. Então, hábitos errados durante muito tempo não deixa a arcada crescer. Aí tem que usar aparelho. Aí usa cada aparelho. Eu sei porque eu sou ortodontista, já usei muitos aparelhos de uma maneira indevida, muito agressivo, que hoje, através da terapia neural, eu reconheço que a falta de conhecimento meu naquela época me fez tomar atitudes que não foram bons para o paciente. Então, hoje eu sei. E essa criança, no futuro, vai desenvolver problemas de interposição de língua, respiração errada, fala errada, e isso vai gerar ronco e apneia na fase adulta. Só que hoje em dia, ronco e apneia está começando quando criança, e não mais na fase adulta, tá? Por causa da dificuldade, a falta de crescimento da maxila, por causa da respiração errada, fez com que o céu da boca ficasse pequeno, estreito, e isso não deixa a língua ficar no céu da boca, a língua fica caída e gera cada vez mais aquele respirador bucal assim, ó. Né? Então é isso, tá? Então eu só queria fazer uma complementação. Com consequências emocionais e mentais, né, Mico? Sim. Você falou dessa cavidade oral menor por efeitos epigenéticos, também a gente vê na pelve. Mesmo mulheres que tentam ter um parto normal, às vezes não conseguem por uma pelve pequena. Até tem um estudo da suplementação da vitamina K2 MK7 durante a pré-concepção e gestação para gerar uma ossatura normal nessas crianças. Eu estou vendo aqui que alguém colocou, a mãe colocou a retirada do útero e a paciente com urgência urinária após. A gente vê em alguns casos pessoas que foram submetidas a cirurgias pélvicas terem alguns transtornos depois.
E mesmo em cesariana, incontinência urinária ou no parto via vaginal, na retirada de um cisto de ovário, na retirada do útero, né, na esterectomia, algumas consequências após. E a terapia neural, quando a gente detecta a possibilidade de ser ali um campo interferente e a gente fazer uma correta aplicação, o estímulo que a terapia neural vai propiciar é de uma reorganização, de um retorno da fisiologia das funções originais. Então a gente observa muitas pessoas com incontinência urinária pós-cirurgia se beneficiando da terapia neural. Eu já tive pacientes que tinham já conversado com outros colegas para ir fazer a cirurgia de correção de incontinência urinária e se beneficiaram com a terapia neural. A gente não quer deixar a ideia que a terapia neural resolve 100% dos casos e que seja a única ferramenta, né? Como todas as técnicas, tem as suas limitações. Agora, a terapia neural obtém resultados que com outras técnicas a gente não vê. E a gente ousa falar isso porque a gente já tem mais de 41 anos de corrida. Então a gente já conhece várias técnicas terapêuticas e na última década conhecendo a terapia neural, vendo o resultado que ela propicia e que o paciente não teria sem a terapia neural. E a terapia neural, ela busca ajudar os pacientes nos aspectos físicos e emocionais. É um conjunto, porque ela trata esse ser, essa pessoa que tem um sentimento, que tem uma alma, que tem um desejo de evoluir. E a terapia neural é um aliado. A terapia neural, ela veio para nós, né? Assim, aqui não é o local mais adequado para informar como que ela veio, né? Mas ela é especial. Ela está aí para gerar benefícios a todos que se conectam com essa maravilhosa técnica que está fazendo 100 anos de existência. Isso. Então, não é uma técnica nova, recente. Ela é muito antiga e tudo surgiu na Europa. Deixar um beijo aqui para Miriam, querida amiga, paciente. É isso. E o que mais, Mico? Então, reforçando o nosso convite, né, para o primeiro final de semana de abril, aí em São Paulo, capital, o curso de aprofundamento de terapia neural no aparelho geniturinário, reprodutor hormonal feminino e masculino. Então a gente quer que mais colegas tenham domínio da técnica e possam beneficiar mais pessoas. Sim. Fica aí o convite. E para terminar, eu gostaria que todo mundo tivesse a clareza de que tudo no nosso corpo está conectado. Só que hoje em dia está todo mundo numa visão tão separatista, está dividindo o corpo em muitos pedaços e não está tendo essa correlação dos sinais, dos sintomas, da queixa principal. Qual foi a origem, os conflitos que aconteceram no ano passado, coisas que a mãe conta. Então, é na história de vida que a gente vai descobrir toda essa correlação do que aconteceu com aquele paciente, qual a manifestação que aconteceu na boca, ou a partir do que foi feito na boca que começou a desencadear uma série de problemas no nosso corpo. Então, tudo a gente descobre através da história de vida. Sem história de vida, a gente acaba fazendo aplicação em lugares errados, que não é
que não foi realmente a origem, e a gente pode estar agravando mais ainda o problema daquele paciente que veio pedir ajuda para a gente. Então, a correlação entre a odontologia e a medicina, eu friso, é importante. A conexão, o entrosamento, né? A conversa entre o médico e o dentista é fundamental. Quem sai ganhando com isso é o nosso paciente. É o paciente. Reforçando que o profissional que venha fazer a terapia neural, a importância de saber colher a história de vida, que ele abra os seus canais para sentir o paciente e tem uma técnica aprimorada. Com esse conjunto, os seus pacientes vão ser muito beneficiados, porque pessoas saudáveis, mais resolvidas, elas beneficiam a si e ao seu entorno. E é isso que a gente quer, que cada vez mais pessoas se beneficiem, sejam felizes, autênticas e evoluídas. O planeta está precisando. Exatamente, o planeta está precisando, está todo mundo doente, não só problemas físicos, mas como problemas mentais, emocionais, espirituais, energéticos, porque nós somos seres de energia, por isso que a gente se conecta um com o outro, a gente se conecta com a natureza, com o meio ambiente, com os animais, as plantas, a gente conecta com o universo todo. Por isso que uma borboleta que bate asas aqui vai ter uma repercussão lá do outro lado do mundo. É isso mesmo. Tá? Então, aqui fica o convite para quem gostaria de fazer o curso e você que gostaria de ser nosso paciente também. Ok? Fica aqui o convite para todos. Doutor Leonardo, quer falar mais alguma coisa antes de terminar? Só desejar que todas as pessoas sejam realmente felizes e possam identificar a razão de estarem aqui nesse momento do nosso planeta. Muito obrigado, gratidão, Emiko, e gratidão a todos que nos acompanharam e irão nos acompanhar. Isso. Gratidão a você, a todo o grupo que está aqui. Vai ficar gravado, tá? E aqueles que forem ver depois, que possam usufruir desse conhecimento maravilhoso que você trouxe aqui agora. A visão de um médico ginecológico na terapia neural, trazendo só benefícios e transformando a vida das pessoas. Muitíssimo obrigado, doutor Leonardo. Gratidão. Tá. Beijo. Vai ficar gravado. Até sempre. Até sempre.